Existe uma tendência a uma sensibilidade importante à opinião do outro. E quando falamos em uma preocupação excessiva com o que alguém está pensando de mim, ou com a imagem que está chegando do que eu sou, do que eu faço, isso vai dizer de uma inclinação que eu trago para supervalorizar determinados aspectos que vão fazer desmoronar a nobilitância daquilo que está em curso. E pode acontecer de, se um indivíduo teve uma experiência em casa de alguém dizer que ele era louco, ou que estava doente da cabeça, mormente se vem de uma mãe, de um genitor, levar ele a ter uma fragilização nesse tipo de preocupação. Em Pontos e Contos, Humberto Campos vai dizer em Opiniões Alheias de uma situação símile que ocorria com Josefina. Ela tinha uma sensibilidade enfermiça e uma conexão àquilo que vinha de fora, em relação ao labor em que titulava. Ela frequentava um centro espírita e manifestou uma mediunidade importante de incorporação e, embora quisesse com ardor desempenhar aquela tarefa, ela não tinha bastante força para se manter de pé e resistir a uma apreciação, a um comentário que fosse desfavorável e viesse desabonar o que ela estivesse realizando. E foi chegado até ela tanto do representante que organizava os movimentos da casa acerca do cuidado que ela precisava trazer com a passividade para, no momento da incorporação, ela não se vê a braço com um desatrelo emotivo. E quando isso chegou até ela, foi uma experiência que, em pranto, ela permaneceu apenas ouvindo, e no subsequente foi apresentado uma dificuldade de se manter atenta para a recepção da entidade que precisaria se manifestar através dela. E ela ficou invulnerável e se fechou ao auxílio imprescindível. No subsequente, ela, ao invés de acolher e procurar trabalhar o dever legítimo, importante,
e desejosa de talhar no trabalho essa resposta, mergulhava novamente na sensibilidade atormentada e ficava opressa com qualquer comentário menos feliz que viesse até ela acerca do que ela realizava. E isso passava tanto por uma noção alterada de amor próprio que ela trazia e de preconceito vigoroso enraizado no seu emotivo. Daí que um dado comentário já significava uma alteração, uma irritação e uma indisposição para se esforçar naquilo que realizava. E isso é curioso, visto que da atividade que eu venha a realizar, vai haver posicionamento e comentário aos 7 ventos. Se permitir que aquela colocação interfira na continuidade daquilo que faço, vai haver um prejuízo do propósito e do continuismo daquilo que foi proposto. Visto que, seja qual atividade for, do que teor for, haverá o parecer que não está ligada a eu perguntar a opinião do outro. Ela vai chegar até mim e acontecer. A revelia de mim mesma. Preciso considerar aquilo que posso aproveitar para o burilamento daquele trabalho e aquilo que é descartável deixar de lado, porém ciosa de que isso continuará ocorrendo, mas sem que leve a um dificultamento daquilo que está sendo feito. E quando se trata de nortear uma conduta, vai ficando claro pela intuição o moto que devo dar para aquilo que realizo. Se percebo que aquela trajetória ela é assertiva, posso com tranquilidade fazer aquela escolha, ter a perseverança naquele caminho e retirar a minha participação sentimental do que signifique evolos, ideias acerca daquilo que não venha a contribuir. E no caso em tela, havia uma resposta de se contrafazer com o que ocorria e decidiu que continuaria a frequentar aquele centro espírita
mas havia feito uma reação de resistência à mediunidade de incorporação, foi avisada e procurou desenvolver novamente o acolhimento ao espírito sofredor que precisava se manifestar através dela. Quando foi acontecida uma manifestação e ela recebe do senhor Carvalho uma colocação irrefletida, desnecessária, de que havia se manifestado através dela um mistificador e o chama de patife, canalha, e diz que houve um teatro indisfarçado daquilo que foi colocado por ele. Isso para ela foi um choque profundo de dor. Convulsivamente ela entra no coro da lágrima e delibera abandonar a incorporação. Isto é, ela começou a fazer um quico num ping-pong, de acordo com aquilo que ia chegando até ela, que precisava de uma indiferença saudável da parte dela para dar o continuismo necessário, e que por aquilo significar uma espada de dois gumes que atravessava, ela não conseguia manter a lucidez psíquica, o equilíbrio diante da situação. Quando ela migra para a psicografia, é colocado que deveria auxiliar a entidade que precisaria estar ali sendo atendida, e para ela fazer um trabalho com a intuição, que facilitaria. Deu carro à psicografia, recebeu uma mensagem, que foi um momento de júbilo para ela, e longe de ser acolhido a essência, o perfume que evolava daquela mensagem, foi feito uma análise fria do verbo, do português pelo português e da montagem fraseológica, e chegou nela impiedoso, dizendo que havia sido uma farsa e que o fato dela estar iniciando naquele trabalho justificaria esse desvio que ocorreu. Novamente ela entra em pranto e, mesmo sob a súplica do marido para que erguesse sua coragem, não sofreou o desatino que a tomou e chutou o balde, julgando-se sem apoio, sem auxílio para realizar aquilo, e afastou do labor. E quando existe um desejo desinteressado naquilo que está sendo realizado,
uma arma que é usada pelo adversário é me levar a acreditar que eu estou alterada mentalmente e num delírio, visto que o fato de vir esse tipo de arremesso sobre mim pode ser uma tentativa de me afetar e de fato eu entrar numa condição que me arrole para essa desarmonia mental. E isso vai dizer da urgência de trabalhar o canal da inspiração, da meditação, por onde o Cristo vai falar ao coração da sua diretiva e do caminho que preciso continuar. Pode ser necessário fazer ajuste de rota, aparar esta, fazer poda, mas o essencial daquela proposta vai ficando claro, para que seja dado esse segmento. E se estou desejosa de investir aquilo que trago, meu tempo, a minha energia, o meu raciocínio, isso vai recebendo uma secundação que possibilita a confirmação que preciso. E essa questão da inteligência é da maior gravidade, visto que quanto mais inteligente é o indivíduo, mais liberdade ele tem para realizar algo no seu entorno, visto que o livre-arbítrio e a responsabilidade aumenta com o conhecimento e com a inteligência, e não com a moral. Por isso que, quando consideramos essa assertiva, vai ocorrer de ter uma crescente possibilidade para aquele que tem uma inteligência mais rápida, diferenciada. Daí que, se não existe um preparo e uma orientação adequada para esse espírito canalizar isso para algo nobre, o estrago pode ser muito grande. E é considerado que, se todas as personalidades com inteligência diferenciada, seja na rapidez de raciocínio, seja na proeminência em determinada área, de assimilação, de fermentação mental, seja para descobrir determinada cura, tivessem usado isso para algo em benefício da humanidade, nós estaremos numa outra condição. E mostra que muitos, tendo uma capacidade diferenciada, optaram por usar isso à revelia do bem. E
com uma consequência que vai se fazer sentir no arrolo da retrospectiva pregressa, quando a consciência grita no astral. Daí existe o literata que escreve algo que estimula a hipocrisia, a mentira, o sensualismo. O político que detém uma facilidade de negociação e faz uma artimanha para uma evasão de verba que vai gerar prejuízo para aquela criança que iria receber aquele alimento na escola e aquela verba é desviada. Humberto Campos tem uma historieta de um advogado que era chamado de a grande cabeça pela articulação que ele realizava e não defendia o pobre. Ele assumia cooperação com um cliente que pudesse pagar conforme ele cobrava consoante e protegia interesse escuso, levando a uma divulgação, um entranhamento de ideia nefanda. Era elogiado, aplaudido, e somente a mãe que o alertava do caminho que ele tinha tomado e do risco, do perigo. Ele, surdo para o rogo dela a retificar o caminho, tem o seu afastamento pelo desencarne dela, e mesmo do astral ela continua fazendo essa súplica para que ele retificasse a sua conduta e revesse a sua escolha. Ele, insensível a isso, veio a desencarnar e foi tomado por uma condição no astral onde ele ficava preso a um solo porque a cabeça ela como que inchou devido ao uso sombrio que ele havia feito de ideia, de pensamento, de proposta, que fez ter uma hipertrofia da cabeça que o prendia ao chão. E o benfeitor aclara para sua mãe que a única forma dele divisar uma regeneração daquela situação seria a reencarnação via a hidrocefalia. Isso mostra como que o uso de uma capacidade mental se torna uma arma perigosíssima caso não direcione isso para algo digno, o prejuízo que causa para o outro e a consequência que isso traz para esse espírito que optou por isso, quando ele vai precisar espiar em condição drástica, aí num quadro como a hidrocefalia, em que vai acumulando água no intracraniano, que precisa fazer uma intervenção rotineira para que ela vá para a bexiga e seja eliminada com a urina. E é um alerta, conforme vai dizer na mensagem
de poderio para insuflar o bem, de fazer evoluir, de ter uma mudança de rumo que vai beneficiar alguém, até pela posição que o indivíduo é levado por ter uma diferenciação intelectiva, aquilo que ele consegue ocupar, gradar devido a isso. E no desvirtuamento deliberado dessa missiva intelectual, onde, mesmo sabendo que, dada a ideia, determinada escola científica é perdição e vai prejudicar muitos, eu opto por fazer isso mesmo assim, vai me colocar na mira de uma volta dessa situação, que vai me encontrar e me achar onde eu estiver, a pedir de mim, ceitil por ceitil. Por isso que, quando existe uma indiferença, um comodismo diante de uma canalização que eu posso dar para algo diferente que percebo que trago, isso vai agravar meu destino e leva a uma multiplicação e germinação da sombra, que insiste em me usar numa sinergia da legião daqueles que atacam e pervertem. Que vai reverberar num ioiô que volta para mim mesma a me pedir uma reparação de dano. Visto que o poder humano, ele dura um pentelésimo, mas o poder de Deus, ele é sem solução de continuidade. Por isso, essa senhora acabou recuando pela importância que dava a uma advertência, a uma crítica azeda, a um espinho. Permanecia no frequentamento daquele ambiente e recebia o rogo da sua mãe já desencarnada para que se liberasse da chaga da sensibilidade doentia que a emaranhava. E com um sentimento de estar sendo menoscabada, veio a fazer a cessação da sua contributiva. Quando ela atravessa o grande transe via túmulo, houve aquele abraço do reencontro e coloca que tinha cumprido aquilo que havia se proposto no dever de casa, como esposa, mas que havia esquecido o imperativo do que a espargiu a dádiva do Cristo, por ter se embaraçado e enleado na opinião que vinha de fora,
visto que não é esse o propósito desse mergulho na carne, mas atender e realizar em mim o princípio do Cristo. Com isso, ela precisaria permanecer para ainda tentar fazer aquilo do qual havia feito evasão deliberada. E essa condição passa pela autoanálise. Quanto mais eu me acompanho e na autovigilância percebo aquilo que está sendo direcionado, mais eu consigo me prevenir do dano de me enodoar com o que é falado, o que é colocado vindo de fora, e permanecer fiel a mim mesmo. Visto que quando acontece uma percepção da minha condição interna, de como eu funciono, de algum diferencial que eu traga, eu acompanho melhor as reações que tem ao que acontece em torno de mim e posso, com uma determinada segurança, garantir um avanço sem que a tempestade que chegue até mim me desmorone. E é algo delicado, mesmo porque algo pode chegar até mim na forma de um aviso, de um alerta, e eu ignorar e preferir algo o qual já havia me acostumado com aquilo. Por isso, Jesus, ele volta com vigiar e orar para que eu não me confunda, não me perca nesse labirinto. Estava vendo aquele filme O Olhar do Paraíso, em que a mocinha que foi brutalmente assassinada com 14 anos por um psicopata e intenta voltar para a casa dela por não ter aceitado que ela havia atravessado o portal, estava numa outra realidade. Teve uma moça avisando para ela que ela não estava mais encarnada, que ela precisava dar seguimento ao seu processo no astral. E ela, sabedora de que já havia feito o movimento desse voo, opta por permanecer por aqui. E depois é que vem a saber que essa moça que havia alertado tinha sido também assassinada pelo mesmo homem que ela. E a sua teimosia em permanecer aqui levou o pai, que começou a captar a sua presença junto ao ambiente do lar, a ir em busca do assassino e a ser brutalmente agredido e acabar ficando numa cama, no hospital, imobilizado, para um processo de recuperação, e mostra como é delicado a análise e a condição de equilíbrio moral para ver o que chega
de fora e permanecer avançando no essencial.